Então, o tema do estudo, a essência da missão segundo a fé reformada. O que é fé reformada? Antes da gente fazer a leitura do texto bíblico, no século XVI, com Martinho Lutero, começa o que a gente chama de protestantismo, que é a busca por voltar à fé cristã original, bíblica, em que é proclamado que somente pela fé nós somos salvos, sem mediação de santos, sem mediação de deuses, somente através da pessoa de Jesus. E a Bíblia como única revelação de Deus. Aí não é revelação de homens, não é da tradição, mas é somente as Escrituras, porque ela é inspirada. Então, pelas Escrituras nós encontramos tudo o que é necessário para a glória de Deus, para a nossa salvação e bem. Então tem tudo. Então começa lá com Martinho Lutero, depois em Genebra, João Calvino dá outras ênfases na soberania de Deus, de que Deus está acima de todas as coisas e por isso tem que ser amado, temido e louvado. Mostra que Deus tem seus eleitos, seus escolhidos. E entre outras ênfases nasce o que a gente chama de fé reformada. A crença no nascer do Senhor como comunicação da graça, tudo faz parte da fé reformada. Mas como essa fé reformada pensa a essência da missão? Vamos fazer a leitura do texto bíblico e então vamos enfatizar 4 essências da fé reformada em relação à missão. Então o texto bíblico diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, se alguém vai crer, é porque houve uma pregação. Dificilmente alguém vai crer, ou seria até impossível, sem a palavra. A pessoa está olhando para a lua, aí aceita Jesus como Senhor e Salvador. Está lá na praia, só por olhar o mar, aí aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não, é consequência, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas, se ninguém pregar a palavra, por isso é que o chamado é pregar a palavra. E quando a gente chama de pregar a palavra, é pregar Jesus, porque Jesus é a palavra, o verbo de Deus. Mas qual é a essência da fé reformada? Dessa fé que sustenta Jesus como o único Senhor e Salvador, as Escrituras como inspiração divina, que Deus tem os seus eleitos, e que vivemos debaixo da comunicação da graça de Deus através de seus sacramentos. Então, qual é a essência dessa missão? Da missão segundo a fé reformada? Primeiro, é que essencialmente missão é obediência. Por que vamos pregar? Porque Jesus disse: ide por todo mundo.
Se ele não tivesse falado nada, ele não precisava pregar. Pronto. Você lia a Bíblia, iríamos para a igreja, e alguém ia perguntar: e Jesus? Você diria: ora, vá na igreja. Talvez você vai ouvir falar alguma coisa a respeito dele, porque da minha parte eu não preciso falar. Sim. Se não existe um mandamento, não existe também um dever. Mas na hora que ele disse: ide por todo mundo, prega o evangelho, aí sim, é mandamento, é dever. Toda pessoa comunicando a toda pessoa, ou seja, todo crente comunicando a toda pessoa. Então, se torna até um pecado não falar de Jesus às outras pessoas, porque eu estou em desobediência. Se ele diz: ide, pregai, e eu não prego e nem vou, então é pecado. O mandamento da evangelização e da missão tem o mesmo, por isso que é grande comissão. Como existe o grande mandamento do amor, né, a Deus e às pessoas, também existe a grande comissão, o grande envio. Se eu considero que não devo matar porque é um mandamento, também eu devo considerar que é um mandamento pregar o evangelho. Então, essencialmente, a missão, segundo a fé reformada, é uma questão de obediência. Deus me mandou. Aí vocês dizem: mas não é por amor às almas? Também, mas não só. Porque na pregação eu não levo só salvação. As pessoas são mais condenadas pela palavra do que salvas. Eu poderia até dizer: se eu amo tanto as pessoas, eu nem pregaria, porque eu levo também condenação. Porque pela palavra nós somos salvos, e pela palavra pregada as pessoas também são condenadas. De tal forma que naquele dia ninguém poderá dizer: não ouvi, por isso não sou culpado. Então, a primeira essência da missão segundo a fé reformada é que é uma questão de obediência. Se eu obedeço a Deus, e aí não é obedecer 10%, se eu obedeço plenamente a Deus, eu evangelizo. Uma questão de missão, é uma questão de obediência. Se eu obedeço para crer, eu também tenho que obedecer para pregar. Aquele que disse: creia em mim, é o mesmo que diz: pregue o evangelho. Mesma palavra, mesma inspiração, mandamento com o teor igual, que requer obediência. E às vezes a gente fica imaginando: mas por que não sou abençoado se não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo? Mas será que não é porque não prega? Não é assim. Diz as Escrituras: se a gente falha num tio da lei, cai em tudo. Nos sentimos tão culpados pelo pecado moral, mas não nos sentimos tão culpados diante do pecado de não pregar o evangelho. E aí, o que é mais? O que seria maior pecado? Se a gente pode falar assim: o pecado de não pregar o evangelho, ou o pecado de mentir? Ou o pecado de roubar? Coisas que nós vivemos policiando dia e noite, né?
e não policiamos de quê? Nos policiamos de quê? Não estamos pregando o Evangelho. As pessoas que estão ao nosso redor. Como crerão se não tem quem pregue? Se a fé vem pelo ouvir. Segunda essência da missão, conforme a fé reformada, a salvação de Deus. As pessoas têm que ficar encantadas com tão grande salvação de Deus, não é com tão grande perdição de Deus. Às vezes a gente quer muito levar a palavra do inferno, quando deveríamos levar a palavra da salvação. Se você vai para o inferno, aí a gente, sim, é claro, tem que mostrar os dois lados da moeda, mas o que deve encantar as pessoas é a salvação de Deus, para que elas depois não sirvam a Deus pelo medo, mas sirvam a Deus pela grandeza de tão grande salvação dele. Tanto que nos faz fazer uma pergunta: se não existisse inferno, você continuaria na fé? Imagina, hoje eu chegasse para vocês aqui, pessoal, a Igreja Presbiteriana do Brasil declara, por estudo, através de oração, se reuniu e decidiu que, na verdade, inferno não existe. Foi algo que se entendeu mal. É uma parábola, é uma ilustração. O que existe mesmo é a salvação de Deus. Continuaria na fé? Ou a gente diria: não existe inferno, então pecado para que te quer? Ora, o que nos motiva a continuar? É o inferno ou é o amor a Deus? É a mesma coisa, o filho obedece o pai, só porque ele está presente. O pai sai, aí o filho diz: agora é minha vez? Então, que amor é esse? Que obediência é essa? É confiável só na presença, na ausência não é confiável. Ou seja, se inferno existe, eu creio em Deus, eu me mantenho puro. Se inferno não existe, então a Deus a fé, a Deus seguir a Deus. Olha, inferno existe, a salvação também. Mas a essência da mensagem é que as pessoas não podem negligenciar tão grande salvação de Deus. É a gente chegar para cada pessoa e dizer que Jesus é Senhor e Salvador, e no final desafiá-la: como você pode não desejar tão grande salvação? Prêmio, oferta, maravilha, milagre na sua vida. E não, como é que você vai se deixar ir para tão grande perdição? Não. A Bíblia não fala de tão grande perdição. Perdição é perdição. A Bíblia fala de tão grande salvação. Por quê? Porque onde abundou o pecado, só muita salvação. Perdição não precisa muita, não. Perdição é perdição. Já é horrível por si. Agora, salvação, a grandeza dela, porque tem o poder do sangue de Jesus. A grandeza dela porque tem o amor de Deus. A grandeza dela porque tem todo o plano da salvação, desde Abel até o último que morreu em Cristo, que envolve toda a Trindade, céus e terra, que Deus não medirá nenhum esforço para trazer os dele para esta grande salvação e fazer com que eles vivam ainda aqui essa grande salvação. Já o que nós temos que contar da perdição? Que simplesmente
finalmente, aquele que tem Cristo Jesus vai padecer eternamente, ponto final. O que pode ser ilustrado? Perdição. Morreu sem Cristo, perdido, para um lugar preparado para o diabo e seus anjos, ponto. Sem graça, não tem história, não tem nada de maior. Mas negligenciar tão grande salvação seria a grande perda dessa vida. Por isso, levar a mensagem para o mundo e desafiá-lo. As pessoas gostam tanto de sair lucrando, pois quer lucrar, então não perca tão grande salvação. Dão tudo para sair ganhando, então não perca tão grande salvação. Se perdeu, não sabe negociar. Se perdeu, não sabe o que é lucrar nessa vida. Tão grande salvação. As pessoas deviam ser capitalistas na fé, não é? Fazem tudo para lucrar. Grande lucro é justamente deixar o salário do pecado, que é morte, e ganhar o salário da vida eterna, Jesus Cristo. Terceiro, a essência da missão encontra-se na soberana eleição de Deus, que a gente chama de predestinação. Por que eu prego? É porque eu sei que lá fora tem pessoas que, como Lázaro, está precisando somente do grito ressuscitador da palavra inspirada por Deus. Você olha e diz, tudo perdido. Então grite. Diga a esses ossos secos, né? Tenha espírito, tenha alma, tenha vida. E deixa acontecer, a palavra não volta vazia. Por que eu vou? Porque eu sei que Deus tem os seus lá. Os seus Lázaros que estão enterrados no pecado, na incredulidade, nas manias religiosas e ateias. Mas eu grito. Só preciso gritar. Que é pregar. O resto é com a palavra. Você não precisa fazer outra coisa. Pregar. Porque a palavra é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o Evangelho que é o poder de Deus. Não sou eu. Quantas vezes a gente pega e vai para casa pensando que nada aconteceu, e depois vem os testemunhos. E aconteceu. Deus tem os seus, que soberanamente Ele traz, conduz. E aí você olha e diz, tem jeito não. E Deus diz, quando eu quero, acontece. Porque a minha palavra cumpre seu objetivo. E se o objetivo é despertar, é ressuscitar os mortos, eles ressuscitarão. Para viverem a fé em Cristo Jesus. Tanto que a Bíblia chama de novo nascimento. Nascer de novo. Esse novo nascimento é justamente isso. É os Lázaros enterrados nesse mundo. E que o grito de Deus, através da pregação, através da evangelização, da proclamação da pessoa de Jesus, desperta. E eles creem. E por último, a essência da missão, segundo a fé reformada, é pregar para fundar a igreja visível desse mundo. Porque eu vou, porque eu estou indo ao encontro da reunião de um povo chamado igreja visível, que eu vejo. Gente, nessa igreja tem joio, tem trigo,
tem bode, tem ovelhas, mas no meu olho, só Deus sabe, no meu olho todos são chamados de crentes, porque não cabe a mim arrancar o joio, julgar quem é bode ou quem é ovelha. Não, o que eu tenho que fazer é me manter na palavra e pregar na palavra, porque a própria palavra é causadora da colheita de Deus. Tanto que no Salmo 1 diz que os ímpios não prevalecerão na comunidade dos justos. Já imaginou? Dia e noite a palavra, a verdade sendo pregada? Não aguenta. Só crente aguenta a palavra. Aguenta 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Exatamente, porque a palavra irá pressionar crente e descrente a tomar uma decisão: ser a igreja visível, que as pessoas olham, veem as nossas boas obras e glorificam a Deus através dela. Isso está em Mateus capítulo 5. Por que missão? Para fundar a igreja visível, de tal forma que as pessoas reconheçam que Deus é Deus através de nós, sua igreja. Então, a essência da missão segundo a fé reformada: pregamos o evangelho para obedecer. Ele mandou pregar? Vou. A essência da missão segundo a fé reformada é essencialmente pregar Jesus como salvação de Deus e dizer às pessoas: você vai ter coragem de negligenciar tão grande salvação? Todo fim de uma pregação tem que fazer essa pergunta à pessoa: eu não acredito que você vai deixar de lado tão grande salvação. Prego porque sei que Deus está ressuscitando mortos. E quando eu prego, desencadeia esse eco inspirador de Deus que entra nos túmulos e os Lázaros saem. Quem é? Exatamente, é o viciado, é o drogado, é a família desestruturada, é a pessoa que pensa que é feliz, mas não é, porque não tem Jesus. É o empresário com um jatinho voando de uma ponta a outra do Brasil, achando que é o máximo, mas não é nada sem Deus. E essa palavra vai ter que ecoar lá dentro do jatinho, lá dentro da empresa, lá dentro dos bilhões e bilhões, e ressuscitar essas pessoas que estão enterradas em suas riquezas, mas que é pobre para Deus. E finalmente falamos, e nós teremos então uma igreja visível. Olharão e verão a Deus através de um povo, de um grupo que teme o nome dele e obedece a ele. Que seja assim, né? A nossa fé seja reformada, não fé estagnada, não fé parada, né? Mas reformada, e que seja uma fé em missão, proclamando Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua santa bondade e te rogo que sobre nós esteja a tua maravilhosa graça e nos faça obedecer ao teu mandamento que diz: pregue a toda criatura. Pregue a minha grande salvação. Pregue porque eu tenho muitos a ressuscitar. Pregue para fazer um grupo
chamado Igreja Visível, que me adora e obedece ao meu nome, levando outros a me glorificar. Faremos isso, Deus, pela pessoa de Jesus, em obediência e temor ao teu nome, para que o Evangelho não somente seja nossa vida, mas transmitido pela nossa vida em Jesus Cristo. Amém.